Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Eletricidade Básica. Hoje a gente vai continuar com o assunto circuitos em série, né? Nós vimos na semana passada que um circuito em série, ele é um circuito desse tipo aqui, né? Uma fonte com alguns resistores, né? Formando uma malha, certo? Ou seja, formando um caminho para a corrente percorrer. Ela sai aqui do lado positivo, né, da fonte de tensão, percorre todo o circuito e volta aqui para o lado negativo. Tá? O que a gente sabe de um circuito em série? A gente sabe que essa corrente aqui, que sai da fonte, né, é a corrente que passa no resistor R1 e é a corrente que passa no resistor R2 e depois volta para a fonte. Ou seja, a corrente é a mesma em todos os pontos aí de um circuito em série. Tá? Dessa forma também, dado que essa corrente sai aqui por cima, né, tem um sentido horário, eu vou ter aqui em cima do resistor R1 uma queda de tensão V1 e em cima do resistor R2 uma queda de tensão V2, tá? Então foi isso que a gente trouxe da última aula, né? E aí a gente pode calcular as grandezas por lei de Kirchhoff, né? Tá? Só relembrando, a resistência total nesse circuito aqui, né, é a soma dos resistores. Então seria R1 mais R2, tá? Então sempre a resistência total num circuito em série é a soma dos resistores. Posso ter 3, posso ter 4 em série, não tem problema, tá? Se eu precisar calcular a tensão da fonte ou a corrente, eu uso essa fórmula aqui, ó. A tensão da fonte é a corrente que sai da fonte, que multiplica a resistência total, tá? Se eu tenho a resistência total e tenho a tensão da fonte, eu posso calcular a corrente fazendo o quê? Passando esse RT para baixo aqui, né? Então a corrente é a tensão da fonte dividido pela resistência total, né? E aí, se eu tiver o IS, eu também posso calcular V1 e V2, né? Porque V1 é a corrente que passa pelo resistor R1, que é IS, vezes o valor da resistência R1, tá? E V2, a mesma coisa. Quem passa no resistor R2 é o IS e eu multiplico pelo resistor R2. Então, isso nós trouxemos da última aula, nós aprendemos lá na última aula. Tá? E agora a gente vai dar seguimento nesse assunto circuitos em série. Falando do que? A gente vai falar um pouquinho de potência, né? Já até vimos alguma coisinha na aula passada, né? Mas a gente vai ver que existe uma potência fornecida para o circuito pela fonte, né? E existe um consumo de potência por cada um dos resistores, tá? Vamos falar também do que acontece se a gente colocar mais de uma fonte de tensão no circuito, né? Se elas tiverem a mesma polaridade, elas vão se somar, se elas tiverem polaridades diferentes, elas vão se subtrair. E veremos a lei de Kirchhoff para as tensões, né? Onde veremos alguns detalhes aí sobre as tensões, elevações de tensões e queda de tensões, tá? Vamos lá então. Como que fica a distribuição de potência em um circuito em série? Né? Em qualquer sistema elétrico aí, a potência aplicada, né, a potência fornecida pela fonte, ela vai ser igual à potência dissipada ou absorvida, né, pelos resistores. Então pode aparecer esses dois termos aqui. Ou seja, os resistores eles absorvem potência. Então a fonte fornece e os resistores absorvem. Para qualquer circuito em série, a potência aplicada pela fonte CC, né, ou seja, a nossa fonte de tensão E, né, fornece uma potência e ela vai ser igual àquela dissipada pelos elementos resistivos, né, pelos resistores. Então, a soma das potências dissipadas pelo resistor 1, pelo resistor 2, né, é igual à potência fornecida pela fonte, né? Contando que esse nosso exemplo, nós temos dois resistores apenas. Então, olha só, um exemplo com três resistores, né? Aqui a resistência total ia ser R1 mais R2 mais R3, por exemplo, né? A potência fornecida pela fonte, chamada de PE, o que ela vai acontecer? Ela vai ser absorvida pelo R1, vou chamar de PR1, vai ser absorvida por R2, vou chamar de PR2, e vai ser absorvida por R3, vou chamar de PR3.
Então, essa potência PE é igual, tem que ser igual à soma dessas três, tá? E qual é a potência fornecida pela fonte? Nós aprendemos algumas formulinhas de potência, né? A mais comum é essa daqui. Potência é igual a tensão vezes a corrente. Então, se eu sei a potência da fonte, na verdade, se eu sei a tensão da fonte, que é E, e sei a corrente total, eu posso calcular aqui a potência da fonte, né? Então, é essa aqui, ó, a potência da fonte é a tensão E vezes a corrente total do circuito. Outro detalhe, em uma configuração em série, a potência máxima, né, a maior potência, ela é fornecida ao resistor de maior valor. Então, se nesse exemplo o R3 fosse o resistor com maior valor, ele dissiparia a maior potência, tá? E aí, a potência dissipada por cada um desses resistores pode ser calculada por cada uma daquelas fórmulas lá. Então, imagine que R1 aqui, se eu tiver a tensão I1 e a corrente I1, eu posso calcular por essa fórmula aqui, né? Se eu tivesse o V1, o V1 aqui desse resistor, né? Deixa eu apagar aqui que não ficou legal. Espera aí. Se eu tiver aqui o V1 desse resistor e o I1, que na verdade é o IS que vem da fonte, eu posso usar essa fórmula, tá? Agora, se eu tivesse o valor de R1 e o valor de IS, eu calculava por essa segunda fórmula aqui, ó, né? Que essa fórmula é igual também, né? Então, podia ter até outro P aqui, P1 igual a I ao 1 ao quadrado, R1. Ou, se eu tivesse a tensão em 1 e só o valor da resistência, eu poderia calcular por essa outra fórmula aqui, né? Então, eu tenho três formas de calcular P1 ou PR1, tá? Dependendo da grandeza que você tem. Né? Se você tivesse todas, né? Se você tivesse R1, V1 e S, aí você poderia escolher qual fórmula usar. Eu só pus esse detalhe aqui para você saber. Por exemplo, ó, considere esse circuito aqui. Ó. Então, eu tenho uma fonte de 36 volts. Né? Essa fonte ela fornece uma potência ao meu circuito aqui. Essa potência é a PI. Tá? Eu tenho um IS aqui no meu circuito também, no sentido horário. Né? O IS vai passar pelo R1, pelo R2 e pelo R3. Muito bem. Eu vou ter que calcular V1, V2 e V3. Lembrem que essa polaridade aqui, mais e menos do V1, ela é estabelecida pelo sentido da corrente. Né? Então, a corrente entra no lado positivo e sai no negativo. Por isso que elas se repetem aqui para os resistores. Tá? A tensão da fonte já vem com a polaridade definida. Né? Então, eu tenho um resistor de 1K em R1, 3K em R2 e 2K em R3. Tá? E eu tenho a tensão da fonte. Então, o que eu preciso saber? Eu quero saber aí a resistência total. Né? A resistência total, como pode ser vista aqui, é a soma dos resistores, dos valores dos resistores. Tá? Ó, 1K mais 3K mais 2K. Né? Ou, lembrando que o K é 10 a terceira, né? Tá? A gente não pode esquecer disso daí. Né? Então, é como se fosse 1.000 mais 3.000 mais 2.000. Isso daria 6.000, ou 6 vezes 10 a terceira, que é 6K, tá? Se eu tenho a resistência total e a tensão da fonte, eu consigo achar quem? A corrente. Porque a corrente é a tensão da fonte dividido pela resistência total. 36 dividido por 6K, né? 6K, o K é 10 a terceira, resultado 6 vezes 10 a menos 3, ou 6 miliamperes, tá bom? Feito isso, eu posso achar tensão através de cada resistor, ou seja, V1, V2 e V3. Como eu falei para vocês, a corrente é a mesma no circuito em série. Então, a corrente que passa aqui é essa aqui de 6 miliamperes, que passa aqui é de 6 miliamperes e a que passa aqui também é. Né?
Pela lei de Ohm, V1 é igual a corrente vezes a resistência. Então, V1 é a corrente da fonte vezes R1. V2, corrente da fonte vezes R2. O mesmo vale para V3. Então, está aqui, ó, os valores o valor da corrente, né? E aí multiplicado em cada caso pelo valor do resistor, né? Então, V1 é 6 volts, V2 18 volts e V3 12 volts, tá? Muito bem. Nós vamos ver um detalhe um pouquinho mais para frente que se a gente somar esses valores aqui, ó, 12 mais 18 dá 30, mais 6 dá 36, tem que ser igual à tensão da fonte, tá? Isso é uma verdade e foi confirmado aqui. Muito bem. Agora eu preciso achar a potência fornecida pela bateria, pela fonte. A potência é a tensão vezes a corrente. Potência, a tensão da fonte é 36, a corrente é 6 mili, ou 6 vezes 10 a menos 3. Isso aqui me dá 216 mili, ou 216 vezes 10 a menos 3. Tá? Agora, eu preciso achar a potência dissipada por cada resistor. Então, eu quero achar PR1, que na verdade eu chamei de P1 aqui, tá? PR2, que eu chamei de P2, e PR3, que eu chamei de P3. Eu tenho quase todas as grandezas em cima de cada resistor aí, porque eu tenho o valor da resistência, tenho o valor da tensão que a gente achou aqui e tenho o valor da corrente. Então eu posso escolher entre as fórmulas aqui. Na verdade, o que eu fiz? Para você perceber que eu pude escolher entre as fórmulas de potência, né? Eu usei para achar cada uma das potências, eu usei uma fórmula diferente, mas não tinha necessidade, tá? É só para você ver que dá o mesmo resultado. Eu poderia ter feito P1 é igual a V1 vezes I1, P2 é igual a V2 vezes I2, I2 vezes V2 vezes I2, que na verdade é IS, né? E a mesma coisa para P3, V3 igual a IS. Daria certo também, tá? Muito bem. Aqui 6 vezes 6 mil, 36 mil watts, né? Potência em watts. Watts aqui também. Aqui eu fiz I ao quadrado, 6 mil ao quadrado, vezes 3K. Deu 108 mil. Lembrando que o mil é 10 a menos 3 e o K é 10 elevado à terceira positivo. E aqui eu fiz V3 ao quadrado, 12 ao quadrado, dividido por 2K. Deu 72 miliwatts. Tá? Então aqui é 2K, tá? Não sei se está aparecendo na parte de baixo. Aqui o R3 é 2K. Né? Muito bem. Eu falei para vocês também que a soma da potência dissipada pelos resistores tem que ser igual à potência da fonte, a potência fornecida pela fonte, né? Dessa forma, ó, vamos fazer uma análise aqui, ó. 72 mili mais 108 vai dar 180 mili, né? 180 mili mais 36 mili, 216 mili. Bate aqui com a potência fornecida pela fonte. Então tá legal, tá? Então isso é a forma que eu tenho para achar aí as grandezas num circuito em série. Resistência, corrente, V1, V2, V3, potência PE fornecida pela fonte, potência P1, P2 e P3, que são as potências dissipadas por cada resistor. Tá? Só lembrando então que você poderia ter escolhido as fórmulas aqui, né? Tá? Valeria, então, as 3 fórmulas valeriam em cada caso. Tá? Se numa situação você só tiver tensão e corrente, usa essa. Se numa situação você só tiver corrente e resistência, usa essa. E se numa situação você só tiver tensão e resistor, usa essa. Muito bem, então agora vamos falar de fonte de tensão em série. As fontes de tensão podem ser conectadas em série para aumentar ou diminuir a tensão total aplicada a um sistema. Né? O que acontece? A tensão líquida ela é determinada somando as fontes de mesma polaridade, né? Então, se elas estiverem na mesma configuração, a gente vai somá-las. Se elas estiverem com a polaridade oposta, a gente vai subtrair. Né? E o resultado é a polaridade da soma maior. Então, eu vou explicar o que é isso. Imagina que eu tenho 3 fontes de tensão aqui colocadas em série. Ó. Tá?
E elas têm a mesma polaridade, quer dizer o quê? O mais está em cima e o menos embaixo. Mais em cima, menos embaixo. Mais em cima, menos embaixo. Tá? Então, o E total, né? A fonte resultante aqui dessas três fontes em série vai ser a soma delas. 10 mais 6, 16, mais 2, 18. Tá? Conservando a polaridade, mais em cima e menos embaixo. Beleza. E agora, quando eu tiver polaridades opostas, né, ou misturadas aqui, ó, perceba que essa de 9 e essa aqui de 3, o mais está em cima, o mais está embaixo e o menos em cima. Mais embaixo, menos em cima. E a terceira fonte está ao contrário, ó, o mais está em cima e o menos está embaixo. Então, o que vai acontecer? Essas duas aqui que estão iguais, eu somo, dá 12, né? Essa terceira aqui está numa polaridade oposta, porque eu estou aqui menos em cima e mais embaixo. Eu subtraio, né? Então, 12 menos 4 vai dar 8 volts aqui. Né? E qual polaridade? Dessa maior, né? Porque essa aqui é maior, então essa aqui é menor, 12 menos 4, 8. Consequentemente, a corrente continua saindo por baixo aqui, né? Tá? Essa aqui a corrente sai por cima porque o mais está em cima, e essa aqui o mais está embaixo. Tá bom? Muito bem. Então agora a gente vai falar de um cara importante aí, que é a lei de Kirchhoff para tensões, né? Que é o LKT. Kirchhoff foi o cara que inventou isso aí, né? Então a gente traz esse conceito lá do livro Introdução à Análise de Circuitos, do Bollestad, tá? E lá ele especifica o quê? Que a soma algébrica das elevações e quedas de potencial em torno de um caminho fechado ou malha fechada é zero. Vamos analisar o que é isso? Ó, isso aqui é uma malha fechada, tá? Então, a somatória das tensões numa malha fechada tem que ser igual a zero. Dá uma olhada como que a gente vai fazer a nossa análise. Lembra que eu falei para vocês que a tensão, a fonte de tensão, ela já vem com a polaridade indicada, tá? Mais em cima e menos embaixo. Ou se fosse ao contrário, também estaria indicado. Você tem que achar a polaridade das tensões dos resistores. Como a corrente está saindo por cima aqui, ó, e voltando aqui por baixo, ela está em sentido horário. Então ela entra no resistor por aqui, então aqui é o mais. E sai por aqui é o menos. A mesma coisa vale para o R2. Então, estabelecemos a polaridade das tensões. O que a gente vai fazer agora? A gente vai imaginar que o LKT é uma análise em sentido horário, tá? Então imagine que eu venho num sentido horário olhando só para as tensões, ó. Se eu tiver um sentido horário, essa fonte aqui, ela tá do menos para o mais. Então ela vai ter um sinal positivo. Ela é uma elevação de tensão. Agora olha aqui, no V1 eu vou ter, analisando o horário novamente, né, do mais para o menos. Então eu vou ter uma queda de tensão. Então, menos V1. E analisando o V2, eu vou ter também, ó, do mais para o menos. Então eu tenho uma queda de tensão, menos V2. Isso aqui é igual a zero. Então a soma algébrica, né, que quando você tem mais e menos aí na mesma equação, das elevações e das quedas é igual a zero. Tá? Vamos dar uma olhada aqui num outro exemplo com números. Olha só, use lei de Kirchhoff para achar a tensão desconhecida. Então, esse aqui já até veio com as polaridades das tensões, né? Inclusive das fontes. Mas eu saberia que a corrente está saindo aqui por cima. Tá? O detalhe é que eu tenho duas fontes de tensão em série. Só que elas estão, pode não parecer, mas elas estão com polaridade oposta. Né? Por quê? Ó, essa fonte de tensão aqui, o mais está para cima, então a corrente sai para cá e volta por aqui.
a corrente sai por aqui e volta por aqui. Então, né, se a gente dobrasse aqui, na verdade, pegasse essa linha e colocasse aqui, e essa linha e colocasse aqui, a gente ia ver que elas estão com polaridade oposta, né? Então, eu vou fazer... a fonte de tensão resultante, né, seria essa daqui menos essa, porque essa aqui é a maior, né? Então, 16 menos 9 daria 7. Então, eu teria uma fonte de tensão resultante com a corrente nesse sentido, de valor 7 aqui, tá? Isso só para a gente fazer uma análise do circuito. Para a gente desenvolver o circuito com o LKT, não precisava verificar nada disso. É que eu estou contando essa história para vocês, tá? Ó, então, vamos apagar aqui. Olha só a análise LKT. Faço aqui uma análise sentido horário. E vou começar a analisar. Ó. O E1, eu passo por aqui do menos por o mais. Então, ele é positivo. O V1, eu passo do mais para o menos, queda. Então, ele é negativo. O 4,2, eu passo do mais para o menos. Então, ele é negativo. E o E2, eu passo do mais para o menos. Então, ele é negativo também. Tá? Então, é a análise que a gente tem que fazer. Quando passa do menos para o mais é positivo e quando passa do mais para o menos é negativo. Tá? Agora a gente vai substituir os valores aqui. Ó. E1 é 16, E1 é 16, tá? E E2 é 9. E2 é 9. Então, eu fico com 16 menos V1 menos 4,2 menos 9 igual a zero. Porque eu sei, né, que essa análise aqui é igual a zero. Né? As elevações e quedas, né, a somatória delas dá zero. O que eu faço? Eu isolo V1, jogo V1 para o outro lado com um sinal positivo. Né? Vou ter 16 menos 9 dá 7, 7 menos 4,2, 2,8. Então, essa tensão V1 é 2,8. Tá? Muito bem. E olha só, essa segunda análise aqui, né? Use LKT para achar a tensão desconhecida. Então, aqui eu tenho uma fonte de 32, aqui eu tenho uma queda de 12 volts em R1, uma queda de 6 em R2 e uma queda de 14 em R3. Mas eu quero saber a tensão nesse ponto do circuito aqui, ó. Nada me impede de saber a tensão em determinado ponto do circuito, tá? E aí eu posso achar de duas formas, ó. Tá? Eu posso colocar aqui a análise desse lado ou desse lado. Por quê? Porque eu quero achar o Vx, né? Se eu começar aqui por esse lado, ó, que é esse primeiro exemplo aqui, a minha análise LKT aqui vai do menos para o mais, então é mais 32. Aqui vai do mais para o menos, então é menos 12. Aqui vai para o mais do menos, então é... Opa, desculpa. Não, ó. 32 menos 12 menos, ó, do mais para o menos, menos Vx. Porque eu quero saber o Vx, então eu só vou fazer nessa malhazinha aqui. Tá? Mais 32 menos 12 menos Vx igual a zero. Jogo o Vx para o outro lado trocando o sinal, eu fico com Vx é 32 menos 12. 20. Tá? Ah, professor, eu quero fazer do outro lado só para ver se dá igual, ou eu acho mais fácil fazer aqui por esse outro lado. Né? Vamos lá, ó. Menos para o mais Vx. Mais para o menos, aqui no R2, menos 6. Mais para o menos aqui no 14, no R3, menos 14. Né? Daqui, pego esse pessoal que estava negativo, jogo para o outro lado, Vx é igual a 14 mais 6, 20 volts. Tá? Então, eu posso tanto achar a tensão em cima de um resistor, como foi o caso aqui, né? Aí eu usei a malha inteira, como achar em algum ponto, no meio do circuito aqui, eu uso só meia malha aqui para desenvolver. Tá? Olha esse terceiro exemplo. Né? Um outro detalhe aqui
Aqui até o circuito está aberto, né? Não está passando corrente daqui para cá, mas não tem problema, eu posso ter tensão, não tem problema, tá? Isso a gente vai conversar mais para frente quando a gente estudar curto-circuito e circuito aberto, tá? Para eu achar tensão em V1, a mesma coisa, faço LKT aqui, ó, mais 25 está aqui, que é a malha 1, na malha 1, né? Ó, malha 1 aqui, malha 2 aqui, mais 25, menos, né? Mais para o menos V1, menos V1, mais 15 igual a zero. Tá? Ou seja, jogo V1 para o outro lado, V1 igual a 25 mais 15, 40 volts. Tá bom? E aqui, ó, mesma ideia. Mais para o menos, menos V2. Mais para o menos, menos 20 igual a zero. Nesse caso aqui, o que aconteceu? Eu jogo o V2 para o outro lado, a análise deu menos 20. Isso quer dizer o quê? Que, na verdade, essa polaridade aqui, ela seria o contrário, né? Ela teria que ser mais e menos V2 aqui. A gente pode ter essa situação, não está errado, tá? A única coisa é que o valor 20 deu negativo, porque a polaridade real, na vida real do circuito, seria o contrário, tá bom? Mas não está errado, né? Você indica V2 é igual a menos 20, está embutido aqui que o valor absoluto é 20 e a tensão teria que ser o inverso aqui, tá? Muito bem, pessoal. Então, esse foi o assunto que a gente vai estudar hoje, tá? Eu deixei alguns exercícios para vocês fazerem aqui, para aproveitar o resto da aula, né? Na verdade, eu já pus as respostas aqui, eu pus até coisa a mais, ó. Aqui nem precisa, tá? Porque é o seguinte, você vai achar o R total, tá aqui, ó. Você vai achar o IS, tá aqui. Você vai achar a tensão através de cada resistor, elas estão aqui, ó. Você vai achar a potência fornecida pela bateria, tá aqui, ó. É o P total. E a potência dissipada por cada resistor tá aqui. Então esse aqui é muito similar ao exemplo 1, tá? Então eu vou deixar esse exercício para vocês desenvolverem como tarefa. Já tem o valor aqui, tá? Você pode analisar e desenvolver, tá? Já temos as fórmulas, tudo bonitinho aqui, tá bom? Os outros exercícios, se você quiser, você pode tentar fazer, né? É por LKT, tá? O 2, o 3, o 2 e o 3. Mas aí a gente resolve junto o 2 e o 3 na semana que vem, né? Agora, a sua tarefa é me mandar pelo nosso Moodle esse aqui, né? Então, esse aqui nós já vimos como calcular boa parte, né, dessas grandezas lá na aula passada. Vimos hoje adicionando o cálculo da potência. Então, vocês têm aí em perfeita condição de resolver esse exercício e já me enviar lá pelo Moodle, tá? Ah, professor, eu dei uma olhada aqui nos outros exercícios, né? No 2 e no 3, eu consigo fazer. Vai fazendo aí, porque as respostas estão aqui, inclusive, né? Tá? A única coisa é que a gente confere junto lá na aula da semana que vem e aí vocês vão enviar esse aqui mais para frente. Tá bom? Aproveita e tenta. Se por algum acaso conseguir, ótimo. Se não conseguir, nós fazemos juntos na aula que vem, né? E você só tem que enviar pelo Tarefas o exercício 1. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem pelo Teams que eu respondo, tá? Se precisar pelo WhatsApp também, tá? E obrigado pela atenção e pela presença. Até mais então.